Você vai perder, vai ser traído, vai cair. A vida vai te arrancar tudo que é confortável. E isso não é uma ameaça, é uma promessa. Mas a pergunta é, você vai se levantar? Vai manter sua mente firme enquanto tudo ao redor desaba? Henrique caiu. E caiu feio. Mas descobriu, na dor, o que poucos descobrem em uma vida inteira. Que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, não o mundo. Fique até o fim. E veja como um homem pode renascer das cinzas, usando apenas coragem, razão e o estoicismo. O despertador tocava às 5h30, como fazia todas as manhãs. Mas naquela terça-feira, ele não foi atendido. O som insistente ecoava por todo o apartamento, misturando-se ao silêncio ensurdecedor de uma vida que desmoronava. No sofá da sala, deitado com as roupas do dia anterior e o rosto coberto por uma expressão vazia, estava Henrique, um homem que já foi um exemplo de sucesso e controle. Hoje era apenas sombra do que havia sido. Aos 37 anos, Henrique era dono de uma empresa de tecnologia, casado com Amanda, pai de Lucas, e frequentemente citado em revistas de empreendedorismo. Mas a aparência sólida escondia uma estrutura corroída por dentro. A crise econômica levou sua empresa à beira da falência. Seu casamento afundou em acusações mútuas e noites em silêncio. E para completar, seu pai, seu maior exemplo de força, havia falecido 2 meses antes. A queda foi tão rápida quanto brutal. Ele tentou manter as aparências. Tentou encontrar saídas, mas tudo parecia escorregar por entre os dedos. Quando Amanda fez as malas e levou Lucas, Henrique não discutiu. Apenas assentiu, como quem aceita a sentença de um juiz. Aquilo foi o fundo do poço. Ou pelo menos parecia ser. Foram semanas imerso no nada. O apartamento virou um labirinto de caixas de pizza, garrafas vazias e contas não pagas. Henrique já não atendia ligações, não respondia e-mails e evitava até o espelho. Tudo o que ele via refletido ali era fraqueza. Ele, que sempre acreditou no mérito, na força de vontade e no controle, agora era um fracasso em carne e osso. Até que, numa noite chuvosa, vasculhando uma antiga estante que pertencia ao pai, encontrou um livro velho, de capa gasta. Meditações, de Marco Aurélio. O nome lhe era familiar. Um imperador filósofo, talvez. Henrique abriu por curiosidade, esperando algum latim indecifrável, mas foi surpreendido por uma frase sublinhada. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Foi como se alguém o tivesse puxado pelos ombros. Leu a frase de novo e de novo. Aquilo parecia ridiculamente simples, quase infantil. Mas ali, naquele instante, Henrique sentiu algo que não sentia há dias: vontade. Aos poucos, ele começou a ler. Primeiro, apenas algumas páginas por dia. Depois, mergulhou por horas nas palavras dos estoicos. Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. E algo começou a mudar. Não no mundo ao redor. Ele ainda estava falido, sozinho e cercado por escombros. Mas dentro dele, um novo alicerce começava a se erguer. Henrique pegou um caderno velho e começou a escrever. No topo da página anotou: controle o que está ao seu alcance. Ignore o resto. Pratique a virtude. Esse seria seu novo projeto. Não um aplicativo, não uma startup, mas ele mesmo. Henrique começou pelo básico. Levantar da cama todos os dias no mesmo horário, tomar banho, arrumar o apartamento. Pequenas vitórias que, para quem já esteve à beira do colapso, eram marcos grandiosos. Ele ainda sentia o peso da perda, do fracasso, da solidão. Mas algo em seu interior estava mudando. Os pensamentos autodestrutivos ainda surgiam, mas ele os observava como um estoico observador, sem se apegar, sem reagir. Cada manhã, ele lia algumas páginas dos estoicos e anotava as frases que mais o impactavam. Uma delas se tornou seu mantra. Não são as coisas que nos perturbam, mas nossa opinião sobre elas. Epicteto. Henrique passou a olhar para sua falência não como um fim, mas como um evento neutro, uma pedra no caminho, e ele decidiria como enfrentá-la. Começou a mapear suas dívidas, a entrar em contato com ex-clientes, a se desculpar com os que havia ignorado.
A vergonha era imensa, mas era o preço da reconstrução. Cada ligação era um ato de coragem. Cada não que ouvia era um lembrete de que ainda havia muito a aprender e muito orgulho a quebrar. Com o tempo, algo curioso começou a acontecer. As pessoas notavam a mudança em seu tom de voz, em sua postura. Um ex-funcionário, demitido meses antes, lhe escreveu dizendo que admirava sua honestidade. Um antigo parceiro ofereceu uma pequena consultoria como forma de recomeço. Henrique ainda estava longe de se reerguer financeiramente, mas emocionalmente, algo muito mais profundo já estava acontecendo. Ele estava assumindo o controle do que realmente importava: sua mente e suas ações. Mas o teste mais difícil ainda viria. Numa tarde nublada de sábado, ele recebeu uma mensagem de Amanda. Lucas perguntou de você hoje. Podemos conversar? O coração disparou. Durante semanas ele havia sonhado com esse momento e temido em igual medida. O Henrique de antes teria respondido com emoção, tentando provar algo. Mas agora, ele respirou fundo, releu alguns trechos de Sêneca e respondeu com calma. Claro, estou pronto para conversar. Eles se encontraram em um parque. Amanda estava séria, mas menos tensa. Lucas, ao vê-lo, correu e o abraçou como se o tempo não tivesse passado. Henrique quase chorou, mas conteve as lágrimas. Ali, percebeu que sua presença, sua calma, era mais valiosa do que qualquer discurso. Amanda o observava surpresa. Ele não tentava se justificar nem acusá-la. Apenas escutava. Apenas era. Ao final do encontro, Amanda disse algo que ficou ecoando em sua mente por dias. Você está diferente, mas firme, em paz. Henrique sorriu não com arrogância, mas com serenidade. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde precisava estar. Naquela noite, ao chegar em casa, escreveu em seu caderno: Não posso mudar o que perdi, mas posso me tornar alguém digno de reconquistar o que importa. Virtude, constância, coragem. O tempo passou. Henrique não era mais o homem que um dia se arrastou até o fundo do poço. Seus dias agora tinham ritmo, seus pensamentos tinham ordem. Ainda não havia recuperado sua empresa, mas havia encontrado pequenos trabalhos de consultoria, ensinando o que sabia sobre tecnologia e gestão a empreendedores iniciantes. Mais importante, ele estava aprendendo a viver com menos e com mais sentido. Os luxos de antes pareciam vazios, quase ridículos. A filosofia estoica não o tornara insensível, mas seletivo com o que dava valor. O essencial é invisível aos olhos. Ele anotou um dia, cruzando Sêneca com Exupéry, com uma leve ironia. Mas nenhum homem escapa da vaidade tão facilmente. Um ex-colega, Gustavo, hoje diretor de uma multinacional, o chamou para um café. Após alguns elogios mornos e perguntas cheias de subentendidos, lançou a proposta. Temos uma vaga no time executivo. Salário alto, prestígio, você toparia? Henrique congelou por dentro. O orgulho inflou em seu peito. Era a chance de voltar ao topo. Ter seu nome em painéis, eventos, manchetes. Sentiu o ego esticar os músculos. Mas então, como um sussurro firme, a frase de Marco Aurélio ecoou. É possível ser invencível se você não se engajar em competições onde não está sob seu controle vencer. Ele sorriu educadamente e respondeu: Agradeço de verdade, mas estou trilhando outro caminho agora. Prefiro construir algo menor, mas meu. Gustavo pareceu não entender. Henrique viu em seus olhos a dúvida, talvez até o desprezo. Mas não importava. O olhar externo já não o definia. Sua bússola era interna agora. Entretanto, nem todos os desafios vinham em ternos e gravatas. Certa noite, ao sair de uma palestra em que fora convidado a falar sobre resiliência nos negócios, Henrique encontrou seu carro com os vidros estilhaçados. Dentro, uma carta escrita à mão. Você enganou muita gente, agora colhe o que plantou. Foi como uma lâmina em sua calma. Por instantes, a raiva o dominou. Pensou em justiça, em retaliação. Pensou em rastrear o autor, em ir à polícia, em mostrar que não era fraco. Mas respirou, lembrou de Epicteto. Quando alguém te ofende, lembra-te de que é tua opinião que te fere. Henrique passou a noite refletindo. Era verdade.
No passado, ele tomara decisões duras, cortara laços e causara mágoas. Não podia mudar isso, mas podia escolher não repetir os erros. No dia seguinte, perdoou silenciosamente seu agressor. Não por covardia, mas por força. Deixou o vidro quebrado por 2 dias como símbolo. Quando perguntavam, dizia: "É só um carro, minha mente continua intacta." Essa resposta, embora simples, começou a chamar atenção. Henrique foi sendo procurado por pessoas em crise, empresários em dificuldades, jovens ansiosos, até terapeutas. Todos buscavam nele algo raro, a presença de alguém que já caiu e aprendeu a ficar de pé. Henrique e Amanda haviam estabelecido uma convivência respeitosa. Ela percebia que algo no ex-marido havia mudado profundamente. Não um discurso de autoajuda, mas uma firmeza silenciosa, um equilíbrio difícil de se fingir. As visitas de Lucas tornaram-se frequentes. Eles jogavam bola no parque, montavam quebra-cabeças, riam juntos. Era como se Henrique estivesse reaprendendo a ser pai. E o fazia com a leveza de quem entendeu que o tempo é finito e valioso demais para se gastar em ressentimentos. Mas como tudo na vida, a estabilidade seria posta à prova. Numa tarde de sexta-feira, Amanda pediu para conversar em particular. Estavam sentados na varanda do apartamento de Henrique, e ela hesitava. Por fim disse: "Recebi uma proposta de trabalho em Lisboa. 3 anos. É a chance da minha carreira." "E o Lucas?" perguntou Henrique, com o coração já em alerta. "Vai comigo, pelo menos no começo. Depois, a gente vê como adaptar." Henrique ficou em silêncio. O chão sumiu sob seus pés. Era o tipo de golpe que o velho Henrique não suportaria. Um filho longe, a rotina despedaçada, a presença virando saudade. Seu primeiro impulso foi dizer não, lutar, exigir, gritar. Mas ele não era mais aquele homem. Levantou-se, olhou para o céu e lembrou de Sêneca. Tudo aquilo que é temporário não pode ser considerado um bem verdadeiro. Respirou fundo. Não porque aceitava sem dor, mas porque entendia que amar verdadeiramente é desejar o melhor para o outro, mesmo que isso o afaste de você. "Você tem meu apoio", disse com a voz firme, "desde que me permitam estar presente, mesmo à distância." Amanda ficou surpresa. Havia esperado resistência, mas viu nos olhos dele uma verdade inegável. Aquela decisão não vinha de resignação, mas de força. Naquela noite, Henrique chorou, e chorou muito. Mas não se sentia fraco, sentia-se humano. As lágrimas não eram de desespero, mas de liberação. Estava desapegando do controle, das amarras, da ideia de posse. Lucas não era seu, era um ser em crescimento, e ele apenas tinha o privilégio de orientá-lo por um tempo. Nos dias seguintes, Henrique começou a preparar cartas para o filho, uma por mês. Cartas com conselhos, histórias, desenhos, ensinamentos estoicos escritos de forma simples. Ele sabia que não poderia estar presente fisicamente o tempo todo, mas queria deixar um pedaço de sua alma ao lado do filho. E, no envelope da primeira carta, escreveu: "Meu querido Lucas, a força de um homem não está em evitar a dor, mas em saber o que fazer com ela. Estou com você, sempre, mesmo quando não me vê." O dia da partida chegou. No aeroporto, Henrique abraçou o filho com ternura. Não prometeu que seria fácil, mas prometeu que estaria lá. E talvez, pela primeira vez, sentiu que havia encontrado seu propósito maior. Ser um exemplo vivo daquilo que lia e escrevia todos os dias. A ausência de Lucas era um vazio que Henrique sentia todos os dias, mas que ele aprendera a não deixar se transformar em dor crônica. Em vez disso, a usava como combustível para construir algo maior. Suas cartas mensais continuavam firmes, cheias de pequenas lições sobre paciência, coragem, compaixão. Algumas vinham acompanhadas de pequenos vídeos que ele mesmo gravava, compartilhando o que aprendia com a filosofia dos estoicos em situações do cotidiano. O que ele não esperava era que esses vídeos, enviados inicialmente apenas para o filho, começariam a circular pelas mãos de amigos e, eventualmente, nas redes sociais. Sem querer, Henrique se tornava referência. Um mentor de resiliência estoica, como o chamaram num artigo de um portal de negócios. Convites para palestras, podcasts, entrevistas e até uma proposta de livro começaram a chegar.
O consultor falido e esquecido agora era procurado por executivos, atletas, artistas. Todos queriam saber como ele havia se reconstruído sem se vitimizar, como enfrentava o sofrimento com serenidade. A tentação do ego voltou, mais sutil, mais perigosa. Henrique começou a notar o velho orgulho espreitando nas entrelinhas de cada elogio. Em cada palco, a possibilidade de se sentir maior do que os outros. Em cada aplauso, a vaidade cutucando sua mente como uma serpente sorridente. Era a glória disfarçada de propósito. Foi num desses dias, após uma palestra lotada em São Paulo, que se pegou olhando para o espelho de um hotel 5 estrelas, com a mesma roupa cara que prometera nunca mais vestir. Por um instante, sentiu-se traidor de si mesmo. Pegou o caderno onde ainda escrevia diariamente e anotou com força. O sucesso é um teste mais difícil que a queda. A queda nos humilha. O sucesso nos ilude. No dia seguinte, recusou 3 convites de entrevistas sensacionalistas e aceitou dar uma palestra gratuita em uma escola pública da periferia, onde havia crescido. Quando entrou na sala e viu os jovens atentos, inseguros, quebrados como ele já fora um dia, soube que estava no lugar certo. Falou não de vitórias, mas de fracassos. Não de dinheiro, mas de valores. Não de fórmulas, mas de princípios. Disse a eles: a verdadeira liberdade não está em conquistar o mundo, mas em conquistar a si mesmo. O que vocês enfrentam lá fora é real, mas o que vocês cultivam aqui dentro, bateu no peito. Isso ninguém pode tirar. Alguns alunos choraram, outros o abraçaram no fim. E ali, sem câmeras, sem manchetes, ele teve certeza. Era esse o tipo de impacto que queria causar no mundo. Mais tarde, já em casa, encontrou uma mensagem de Lucas. Um vídeo em que ele dizia: pai, hoje li de novo sua carta número 3. Aquela parte sobre coragem. Usei ela na escola. Funciona. Te amo. Henrique sorriu com os olhos marejados. Naquela noite escreveu: o homem virtuoso não se impressiona com a fama, nem se abala com o anonimato. Ele apenas cumpre sua função, como o fogo aquece, a água limpa e o sol brilha, sem pedir aplausos. 3 anos se passaram desde que Amanda e Lucas embarcaram para Lisboa. Durante esse tempo, Henrique se tornou uma espécie de referência invisível para milhares de pessoas. E, ao mesmo tempo, manteve-se fiel ao seu propósito silencioso: viver com virtude, não com vaidade. Gravou vídeos simples, escreveu um livro com linguagem direta e honesta e criou um pequeno instituto que oferecia oficinas gratuitas de filosofia prática em comunidades carentes. Recusou cargos altos e convites milionários. Sua riqueza agora estava no que construía dentro das pessoas e dentro de si mesmo. Mas faltava algo, ou melhor, alguém. Lucas crescia. As chamadas de vídeo eram frequentes. As cartas continuavam chegando, mas o abraço, aquele simples gesto que diz tudo sem dizer nada, ainda era uma ausência que doía em silêncio. Henrique nunca reclamava, apenas esperava, como um estoico diante da chuva. Ele não amaldiçoava o tempo, apenas buscava abrigo na paciência. Até que, numa tarde de outono, recebeu uma mensagem de Amanda. Lucas quer voltar. Terminou o ciclo da escola aqui. Disse que quer morar com você por um tempo. Está decidido. Henrique leu e releu aquelas palavras como se fossem irreais. Ficou em silêncio. Depois sorriu. Um sorriso leve, como quem reencontra algo que nunca deixou de amar, mas aprendeu a deixar livre. 2 semanas depois, estavam juntos no aeroporto. Lucas já não era mais o mesmo menino. Era um jovem de olhar maduro e trazia na mochila o caderno onde guardara todas as cartas do pai. Na primeira noite, Henrique o levou até a varanda, o mesmo lugar onde, anos antes, havia escutado de Amanda a notícia da partida. Tem algo que você sempre me disse nas cartas, falou Lucas. Que coragem não é não sentir medo, é fazer o certo mesmo com medo. Eu tinha medo de voltar, mas hoje sei que era o certo. Henrique não respondeu de imediato. Apenas colocou a mão no ombro do filho e olhou para o céu. Depois disse com a voz embargada: e você fez exatamente o que eu esperava de um homem com virtude. Nos meses seguintes, Henrique e Lucas viveram uma rotina simples. Estudos, risadas, caminhadas, conversas profundas.
Lucas mergulhou nos livros estoicos. Perguntava sobre Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca. Um dia virou para o pai e disse: "Quero ajudar no instituto, ensinar o que você me ensinou, a viver bem, mesmo quando tudo parece errado." Henrique sentiu o coração aquecer, não de orgulho, mas de sentido. Seu legado não era um império, nem um nome estampado em capas de revista. Seu legado era um filho forte, livre e consciente, e um círculo de vidas tocadas pela sua própria jornada de queda, dor, sabedoria e renascimento. No fim do ano, convidado a dar uma última palestra em um grande evento, Henrique subiu ao palco com seu velho caderno em mãos. Leu um trecho da carta que escrevera no fundo do poço. "Não posso mudar o que perdi, mas posso me tornar alguém digno de reconquistar o que importa. Virtude, constância, coragem." Fez uma pausa. Olhou para a plateia. "Me perguntam como superei tudo isso. A resposta é simples. Eu deixei de tentar controlar o mundo e comecei a controlar a mim mesmo." Henrique agradeceu, desceu do palco, abraçou Lucas, que agora estava ao seu lado, não como espectador, mas como discípulo da vida. E naquele instante, ele entendeu. A superação não é o fim de uma dor. É o nascimento de um novo ser, mais forte, mais sábio, mais livre. Henrique havia vencido, mas não com gritos, não com conquistas visíveis. Ele havia vencido no único campo que realmente importa, a própria alma. No fim, Henrique não recuperou a fortuna, nem a fama que perdeu. Ele conquistou algo maior, a si mesmo. Se queres vencer o mundo, vence primeiro a ti mesmo. Epicteto. E você? Vai continuar culpando o mundo? Ou vai começar a se tornar inabalável? Se esse vídeo falou com você, inscreva-se. Aqui você aprende a enfrentar a vida como um verdadeiro estoico. E se quiser continuar a jornada, o próximo vídeo te espera logo ali. Nos vemos no próximo vídeo.